Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. A comissão aprova relatório que pede abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esquema de segurança será montado no gramado do Congresso Nacional para votação do parecer no plenário da Câmara. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. Reunião de líderes marcada para as 3 horas da tarde define detalhes de procedimentos para a votação do pedido de impeachment no plenário. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril, agora em Brasília, 9 horas. Esses são os destaques do Câmara com Notícia que está começando agora. A Comissão Especial do Impeachment aprovou a aceitação do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Com isso, a comissão finalizou os trabalhos que serão retomados pelo plenário da Câmara. 26 dias de trabalho, 10 reuniões, mais de 40 horas de discussão. E agora, um resultado. Em votação, o parecer do relator. Votaram sim! 38! Não! 27! E nenhuma abstenção! O parecer está aprovado! Nós colocamos o que podia ser colocado de qualidade nesse relatório e é isso que apavorou o governo, que botou o governo em polvorosa durante todo o período, porque viu que o relatório era um relatório absolutamente consistente. 38 votos a favor e 27 votos contra o impeachment. Uma só realidade, mas com diferentes leituras. Uma margem de quase 10 votos, desmoralizante para o governo, ainda mais numa conjuntura onde o governo tem os líderes que indicaram os membros da comissão especial. No plenário, é cada deputado votando de acordo com a pressão do seu eleitor. Aqueles que defendem a democracia tiveram uma vitória. 2/3 de 65 são 43 votos e eles conseguiram apenas 38. Ou seja, tudo está a indicar que no plenário da Casa nós vamos derrotar este golpe e manter a democracia brasileira. Realmente é brincadeira, porque essa composição da comissão é uma composição indicada pela base do governo. Quer dizer, se a base do governo já oferece uma derrota dessa natureza, acachapante, isso tem uma expressividade muito maior. 38 votos a 27 é um sinal claro de que no plenário da Câmara haverá o impeachment. Essa proporcionalidade, se levada para plenário, não aprova o impeachment. E nós vamos trabalhar, eu diria agora, com até mais entusiasmo, porque eles chegaram a anunciar mais de 40 votos aqui a favor do impeachment. Tiveram 38. É claro que faz jogo de pressão, faz parte do jogo de pressão, de tentar desestabilizar os que pensam contrariamente. Agora, eu acho que a sociedade ela entrou em campo de uma maneira bem mais consciente agora. Os números finais revelam mais do que um resultado. Há 2 blocos de partidos claramente contrários. Mas e o que fica no meio? 6 partidos já deram sinais de terem deputados a favor e também contra o impeachment. Eu era líder de um partido de 40 deputados, que tinha uma executiva com uma posição firmada e uma bancada com a sua maioria uma posição divergente da executiva. Como a minha posição hoje é diferente da posição da executiva, eu não achei justo com os deputados que estavam lá e que representam a posição do partido orientar de uma forma e votar de outra. Os indecisos vão ser fundamentais na próxima etapa do processo de impeachment, a votação em plenário. O resultado da comissão especial deve ser divulgado ainda nesta terça-feira. A discussão em plenário terá início 48 horas após essa publicação. Ou seja, ainda nesta semana, todos os 513 deputados começarão a discutir e poderão até mesmo votar o impeachment. São necessários 342 votos para que o processo siga adiante. O deputado Maurício Quintela Lessa anunciou que deixará a liderança do PR porque a executiva do partido é contra o impeachment. Mas ele e parte da bancada são favoráveis. Hoje, o relatório do deputado Jovair Arantes a favor do impeachment vai ser lido em plenário durante pelo menos 4 horas em sessão ordinária, conforme prevê o regimento. Amanhã, o parecer vai ser publicado e as sessões do plenário para a votação da admissibilidade do processo de impeachment vão começar na sexta-feira. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai se reunir hoje com líderes dos partidos para definir os detalhes da votação em plenário do pedido de impeachment. O presidente disse que já está formatando o roteiro da votação em plenário, que deverá ser decidido pelos líderes. Nós estamos formatando um procedimento, passei praticamente o dia inteiro trabalhando nisso aí com a assessoria
E a ideia é que a gente formate, que nós vamos cumprir rigorosamente a lei, porque no impeachment do ex-presidente Collor, houve ali um acordo para poder reduzir as pessoas a falarem e aí abriram mão do dispositivo de lei. O dispositivo de lei é claro quando fala que até 5 representantes por partido poderão falar até 1 hora. Isso é a indicação por partido. Fora o direito regimental de discussão individual. Nós vamos deixar todas as possibilidades abertas, não vou conduzir para nenhum tipo de acordo dessa natureza, prefiro que siga a lei e o regimento, e a gente vai para o procedimento regimental de dar oportunidade sexta-feira, sábado, se for o caso, para falar e esgotar a discussão, cumprindo rigorosamente a lei e o regimento. Se todos os partidos falarem 1 hora, a ideia é fazer os partidos na sexta-feira. Você primeiro vai ter que ter a palavra, nós vamos chamar a palavra do autor do pedido, que vai ter um tempo, depois a defesa. E aí começa a discussão. E cada sessão que a gente convoca, os líderes têm o direito regimental de pedir o tempo de líder, ou seja, isso atrasa e arrasta ainda mais a sessão. Eu estou prevendo que na sexta-feira devemos fazer umas 3 ou 4 sessões, e no sábado mais umas 3 sessões, para chegar domingo a gente poder fazer a sessão derradeira. O presidente da Câmara disse ainda que os deputados vão ser chamados nominalmente para votar. Segundo ele, a ordem de chamada dos deputados será definida mediante interpretação do regimento. Vamos agora ao Salão Verde conversar com a repórter Carolina Nogueira Claro, ainda sobre o impeachment. Bom dia, Carol. Pois é, muita coisa precisa ser resolvida nessa reunião de líderes que começa hoje às 3 horas da tarde. A votação vai ser nominal. Existe um debate sobre que deputados, que ordem vai ser utilizada para chamar esses deputados para proferir o seu voto dentro do plenário nessa votação tão importante que deve acontecer aí até domingo dessa semana. A gente vai conversar sobre tudo isso com o deputado Bongás, que é do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Alex Manente, que é do PPS de São Paulo. Deputado, que questões vão ser discutidas nessa reunião de líderes? Que avaliação o senhor faz também dessa sessão de ontem, dessa aprovação desse parecer lá na comissão especial? Bom, primeiro, saudar o colega deputado, saudar todos que acompanham o debate. É bom deixar claro para ninguém se enganar, porque ontem eu vi a oposição saindo, comemorando o resultado como se o impeachment já tivesse acontecido. É mais ou menos a mesma atitude que nem o golpista, o maior articulador do golpe hoje, que é o Michel Temer, que acabou gravando já como se o assunto tivesse resolvido. Quer dizer, e aí não é tiro do pé, não. Isso é uma articulação golpista, para dar exatamente entender para a sociedade que ele quer assumir. Quer dizer, esta ideia do golpismo, ela está totalmente errada e atrapalhada. Primeiro, o Eduardo Cunha nem poderia presidir a sessão. Veja bem o absurdo. Nós temos um réu da Lava Jato presidindo uma sessão para tirar uma presidenta honesta, sem crime de responsabilidade. Nada. Por isso que o relatório que o Joair apresentou é um relatório técnica e juridicamente imprestável, porque ele devia falar dos decretos e das pedaladas. Elas não aconteceram como crime, até porque todos os presidentes anteriores já fizeram e o próprio vice-presidente também fez o decreto. Então nós estamos votando uma peça só por uma vontade política de tirar um governo onde no voto não conseguem tirar. Bom, se no voto não conseguem tirar, querem tirar no topetão, é golpe. Então, o que vale não foi a votação de ontem. Ontem apreciou o relatório. Queriam ganhar por muito mais. Não ganharam. Não chegaram aos 2/3, de longe. Então, o que significa que no plenário, onde a decisão de fato valerá, não terão os 342 votos, que são os 2/3. E é para isso que nós precisamos fazer um longo debate na comunidade. Na sociedade, as pessoas estão se manifestando. Elas não querem o golpe. Elas estão dizendo, Michel Temer, você foi eleito vice-presidente, você não pode trair a presidenta. Nós não podemos ter uma oposição torcendo pelo quanto pior, melhor, porque a economia tem que se fortalecer, tem que crescer, tem que gerar emprego. E é isso que nós queremos. O problema é que há um tensionamento permanente, político, que prejudica a economia. Exatamente torcendo pelo quanto pior, melhor. Isso para mim é golpe. E isso nós não vamos deixar passar. A sociedade vai nos ajudar com certeza para que a oposição não chegue aos 342 votos. Deputado Alex Manente, o senhor vê essas inconsistências que o deputado Bongás aponta? Bom, primeiro saudar o deputado, todos os telespectadores. Eu discordo frontalmente do que foi colocado aqui. Primeiro porque existe toda uma consistência, um embasamento jurídico em todas as atitudes que foram tomadas equivocadamente
e ferindo a lei de responsabilidade fiscal, com as pedaladas, com a utilização de créditos inadequadamente, sem passar pelo Congresso, sem ter a deliberação oportuna, e nós não podemos justificar nos demais aquilo que foi cometido como crime de responsabilidade e não ser punido por essa casa. Também discordo de que a oposição não venceu. A oposição venceu e venceu com folga. Foram mais de 10 votos, o que significa que naquela comissão onde os líderes e grande parte dos partidos que compõem a base do governo indicaram as pessoas que eram governistas, os deputados que eram governistas dentro da comissão, sendo que grande parte do partido votará aqui no plenário pelo afastamento da presidente, pela admissibilidade do impedimento da presidente, eu tenho convicção de que foi uma grande vitória, acima do que esperávamos, e certamente iremos para o plenário com condições concretas de fazer os 342 votos, porque acima das questões de consistência jurídica que existem, que embasam o pedido que foi formulado por 3 grandes juristas, um inclusive fundador do PT nacionalmente, que é o Hélio Bicudo. Nós teremos condições de também sentir as ruas. O Brasil está paralisado e o melhor remédio que temos é o impedimento da presidente para que ele possa ter um novo rumo. Faz um ano, fazem 15 meses que a presidente está governando e não tem acrescentado absolutamente nada para o país. Crise econômica, as pessoas em desemprego, o aumento nos mercados, as pessoas não conseguindo com o seu salário pagar as contas, e o Brasil precisa de um novo rumo. A Câmara dos Deputados tem cumprido o seu papel. A Comissão Especial fez um trabalho brilhante, ouviu defesa, ouviu acusação, fez um debate pleno onde todos puderam participar, e o resultado final foram 38 votos a 27, que é uma grande diferença, e estamos prontos para chegar no plenário até domingo e escrever pela Câmara dos Deputados esse papel que passará ao Senado, e tenho certeza que será homologado para que o Brasil volte a crescer, para que o Brasil volte a dar condições e perspectiva, sem tirar a esperança do povo brasileiro que padece nesse momento com uma política econômica equivocada e com todos os problemas de denúncias de corrupção que existem no nosso país. Deputado Bongás, muito tem se falado nesse momento de movimentação na base, de tentar acomodar esses partidos, tentar mudar votos. Esses dias que faltam até a votação em plenário, ainda tem deputados indecisos? Do que se trata essas conversas que vão acontecer ao longo dessa semana? Bom, primeiro é bom dizer que quando a oposição diz que são da base do governo, eles consideram o Eduardo Cunha da base do governo. O Eduardo Cunha é do PMDB, o PMDB está no governo, está armando o golpe. Então, o erro da oposição é considerar partidos da base. O PMDB é partido da base, mas é óbvio que ele está fazendo a maior traição contra o governo. Então, esse é um grande equívoco. O segundo grande equívoco, quando eu falo da corrupção, sempre houve corrupção e nunca se combatia. Essa é a diferença. Hoje se combate a corrupção. E, aliás, o golpe não é só na lei, o golpe é os direitos sociais. Quando eu falo que o Brasil tem que voltar a crescer, é bom lembrar que os que falam isso eram um governo com o Fernando Henrique Cardoso, onde o reajuste à inflação e o preço da comida não era reajustada por mês. Tinha momentos que era reajustado por semana e às vezes por dia. A inflação galopante, o desemprego alto e a corrupção impune. E é isso que eles querem. Vender patrimônio, vender o Vale do Rio Doce, querem entregar o pré-sal, querem vender a Petrobras. Por isso que a opção de um golpe, ela é para piorar o Brasil. Nós queremos sim ter força para a presidenta Dilma, e as pesquisas mostram a aceitação que o Lula tem. O Lula voltando, nós queremos que ele volte para dar encorpamento, para ajudar o que nós queremos fazer. Porque o nosso legado é o quê? De um país que cresceu, que gerou emprego, que colocou filho de trabalhador na faculdade, que construiu casa para o seu povo, e isso não pode ser interrompido. Isso tem que continuar. A oposição não gosta disso, porque se tivesse gostado, teria feito quando era um governo. Não fizeram. Então nós precisamos colocar o centro do debate. O plenário são 342 votos. Nós temos sim diálogo feito com todas as bancadas para que a gente possa manter o voto, manter o respeito ao povo. Aqui está se rasgando a Constituição, aqui está se dizendo o povo, o voto de vocês não importa, o que importa é nós, deputados, rasgar a Constituição. Não, golpe não. Então nós não tem crime de responsabilidade. Eu vou dar só um exemplo. Um tema único apontado na tal da pedalada é sobre o plano safra da agricultura. O Fernando Henrique Cardoso tinha 2 bi para a agricultura. O juro subsidiado era pequeno, porque tinha pouco subsídio para o agricultor. Então era pouca parte que repassava e também pedalava. Também pedalava.
E não era crime. Agora não são 2 bi para os agricultores, agora são 20 bilhões. Tem subsídio maior. E também nem sempre paga no mesmo momento o repasse do governo para o banco, como o Fernando Henrique Cardoso também não passava, portanto ele também pedalava. Então isso não é crime. Nem o Fernando Henrique Cardoso desviou dinheiro, nem a Dilma desviou dinheiro. É só uma questão contábil. Isso não é operação de crédito, pelo amor de Deus, entendam isso, não é operação de crédito. Então, na verdade, por isso é para tirar a presidenta. Mas não é para tirar a presidenta por causa de um crime, porque aí não tem crime. Querem tirar porque subsídio eles não gostam muito. Então nós vamos ter um país que não vai ter tanto programa agrícola, não vai ter tanto programa social, porque é isso que permanentemente criticaram. Então, para o bem do Brasil, não vamos rasgar a Constituição, não vamos aplicar o golpe, não vão chegar nos 342 e o Brasil poderá então sim ter força, a presidenta Dilma, para poder coordenar um programa de desenvolvimento, de emprego, que é fundamental, e de políticas e programas sociais. Deputado Alex Manenti, essa discussão, então, hoje em dia é uma discussão de 2 visões políticas mesmo, de 2 visões de governo? É quase como uma eleição mesmo que está acontecendo agora? Eu discordo frontalmente. O PT gosta de generalizar, colocando toda a oposição no único papel de retornar ao passado. Nós aqui do PPS, deputado, inclusive tivemos candidatura própria em 98 contra o presidente Fernando Henrique. Em 2002 tivemos candidatura própria e no segundo turno apoiamos o Lula. E nós não concordamos que é necessário voltar ao passado para poder falar do futuro. Nós temos aqui escrever uma nova página para o nosso país e é isso que o eleitor nos cobra, é isso que o eleitor tem exigido dos seus representantes e nós não podemos justificar com governos ruins o mau governo que temos agora e tudo que foi cometido de maneira equivocada por esse governo, erros econômicos e erros, inclusive, que ferem a nossa Constituição Federal. Por isso, volto a insistir, nós temos que escrever uma nova página, é isso que o Brasil está exigindo uma nova postura dos governantes, que não se repitam os erros que se repetem há muitos e muitos anos no nosso país. É essa indignação de toda a sociedade, a indignação de que só é possível ter o passado e o presente, não se pode escrever o futuro. Essa comparação é muito pequena para que o país sente nesse momento. Por isso, os 342 votos que estão próximos, já são 300 votos confirmados pelos principais meios de comunicação. Nós chegaremos até domingo com 342 votos e teremos a obrigação de começar a escrever uma nova história. A Câmara tem cumprido o seu papel de fiscalizar. Esse é um papel efetivo que está sendo exercido pelos deputados e nós juntos vamos escrever essa nova página para o Brasil. Deputado Alex Manenti, muito obrigada. O problema é que a ponte para o futuro é exatamente o que eu disse aqui, é tirar os programas sociais. O que o Temer escreveu lá é a ponte para o futuro, Não é verdade, é muito fácil justificar. A gente precisa encerrar, eu preciso voltar ao estúdio com a Cláudia Brasil. Esse debate sobre impeachment sempre termina assim, com alguma dificuldade. Olha, 3.000 policiais militares e uma cerca de 1 quilômetro de extensão instalada no gramado em frente ao Congresso Nacional. Essas são algumas das medidas anunciadas pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal para evitar possíveis confrontos durante as manifestações pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, previstas para a partir desta sexta-feira. A Câmara dos Deputados também reforçou a segurança. A partir dessa segunda-feira, servidores e pessoas credenciadas têm de passar pelo detector de metais, medida antes prevista apenas para os visitantes. Estão suspensas a visitação institucional e as sessões solenes. O gramado em frente ao Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes serão interditados. Além de 3.000 policiais militares, 700 homens da Polícia Civil e 500 agentes do Corpo de Bombeiros estarão mobilizados durante os 3 dias de votação do pedido de impeachment no plenário da Câmara. A Polícia Legislativa garantirá a segurança da casa. Nessa semana a gente vai vivenciar um dos momentos mais tensos na história do Parlamento, na história da República, nos últimos 24 anos. Então temos adotado algumas medidas aí de acesso à casa para que possamos apresentar um trabalho de grande importância, de grande relevância para o Parlamento, para que os parlamentares possam fazer seu trabalho legislativo sem qualquer tipo de obstrução. Será limitado o número de pessoas que irão acessar a casa. Do dia 15 ao dia 18 teremos aí só servidores, parlamentares e a imprensa credenciada. Não terá abertura para visitantes. E todos os servidores e a imprensa credenciada que tiver acesso à casa, eles passarão pelo sistema detector de metais
e pelo raio-x, com as bagagens pelo raio-x. A cerca que irá da rodoviária do Plano Piloto até o Congresso Nacional vai separar os manifestantes em 2 grupos. A parte sul, onde ficam o Museu da República, a Catedral, o Itamaraty e a Câmara, está reservada para o grupo favorável ao impeachment de Dilma. Na parte norte, onde ficam o Teatro Nacional, o Palácio da Justiça e o Senado, os manifestantes contrários. Em um corredor de 80 metros de largura e 1 quilômetro de extensão, policiais militares e homens da Força Nacional farão a segurança para evitar conflitos entre os grupos pró e contra o impeachment. Quem for à esplanada dos ministérios nos dias 15, 16 e 17 de abril vão ser revistados pela Polícia Militar. Serão proibidos megafones, máscaras, fogos de artifícios, hastes de bandeiras, bonecos infláveis e bebidas alcoólicas. Cada grupo poderá utilizar 2 carros de som. A Secretaria de Segurança Pública do DF estima que a manifestação reúna até 300 mil manifestantes na esplanada. Quer ver como é que esse assunto sobre o impeachment não termina? Carolina Nogueira, ao vivo do Salão Verde. Qual é o assunto, Carolina? Pois é, a gente volta aqui ao Salão Verde para conversar ao vivo, agora com o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. A gente precisava começar esse outro debate com esses deputados, por isso que a gente teve que encerrar o debate anterior. Deputado Carlos Marum, a gente acabou de ver uma matéria sobre o esquema de segurança montado. Qual vai ser o papel da sociedade, a sociedade que está dividida, que tem posições aí enfáticas em relação a esse assunto, a sociedade está mobilizada. Qual o papel das pessoas, do cidadão comum, nessa semana decisiva? Bom, em primeiro lugar, nós temos que confiar na serenidade, mesmo num momento de extrema tensão como esse. Temos que confiar que as pessoas aqui compareçam com espírito genuíno de manifestar a sua posição, mas não de partir para uma violência inconsequente. Aqueles que, como nós, apoiam o impeachment, já colocaram milhões de pessoas nas ruas sem que uma única vidraça sequer fosse quebrada. E é esse o espírito com o qual essas pessoas, esses que entendem que o Brasil precisa mudar e já, esses que entendem que o governo do PT já deu o que tinha que dar, é com esse espírito que essas pessoas aqui comparecerão. E eu tenho certeza que, no lugar de uma batalha campal, como muitos desejam que aconteça, nós teremos aqui uma festa cívica. Deputado Padre João, é uma decisão que vai mudar a vida das pessoas, do cidadão comum? Olha, eu não tenho dúvida, porque se trata de um golpe. E um golpe a gente já percebe, já no Paraná foram assassinados trabalhadores que estavam organizando para vir para aqui. 2 sem terra foram assassinados. Então a gente percebe que, de certa forma, a própria polícia é um aparato do Estado, seja setor da Polícia Federal, setor do próprio Judiciário, já com um comportamento golpista que vem há 1 ano. E até mesmo deputados têm sido, sim, irresponsáveis quando dizem carro de som aqui em frente de que tem coisa que tem que resolver na bala. Na bala. Isso há uma irresponsabilidade, mas eu acredito no bom senso do nosso povo, que não vai seguir essas lideranças mal intencionadas que querem o poder a qualquer custo, que querem o poder de qualquer forma. Então, essas características que é típica de um golpe, a sociedade nossa está percebendo e não vai entrar nessa onda. Deputado Carlos Marum, a gente tem uma reunião de líderes às 15h para definir os procedimentos dessa votação no plenário. O que é que precisa ser definido ainda? Antes de mais nada, precisa ser definido que isso não é golpe. O PT insiste nessa tese baseado na falsa premissa de que a eleição seja um cheque em branco que a população dá ao governante para que ele possa utilizá-lo da maneira que melhor lhe provier. Isso não é verdade. Mesmo eleito, o governante tem que se ater às leis. Ele tem que atuar do estrito e estreito limite da legalidade. A presidente Dilma cometeu crimes contra a lei orçamentária. Se está na Constituição que isso pode ser motivo para o impedimento, é porque o Constituinte quis exigir do governante um mínimo de responsabilidade na gestão das contas públicas. E essa conversa de golpe, ela efetivamente é uma cantilena que não vai a lugar nenhum. Em vez de ficar insistindo nisso, já que é uma conversa que não rende mais, o PT deveria estar brigando por ter argumentos aonde
discuta, e que busque apoio para a tese de que o crime não foi tão grande, né? Que o crime não foi tão grande e, por isso, não seria justo o afastamento. Essa seria a tese a ser defendida pelo PT agora, não essa cantilena falsa e mentirosa do golpe. Deputado Padre João, muito tem se dito de que o governo tem se movimentado para tentar atrair partidos, deputados. Que tipo de negociação está sendo feita nesse momento? Faltam aí poucos dias para a votação. Primeiro que é golpe, embora tenha uma previsão na Constituição, é muito claro em que condições que pode ter o impeachment. Então, as leis foram votadas aqui, a Lei de Diretriz Orçamentária, a LOA, a Lei de Orçamentária Anual, e no artigo 4º da Lei Orçamentária dá essa possibilidade da presidenta fazer essas readequações, como sempre fizeram os outros presidentes. Então, é golpe. Agora, como tem golpistas, como o próprio vice-presidente da República, que de constitucionalista, de cavaleiro, não tem nada, se revela como uma figura assim, daquela abominável, porque não é um comportamento de uma pessoa que primeiro manda um bilhete, igual foi no ano passado, agora produz um vídeo todo muito bem produzido e fala que vazou. É ridículo essa postura do vice-presidente da República golpista. Então, é muito importante que a presidenta, com um programa, com a retomada também de um programa de governo, seja de fortalecer os programas sociais, a geração de emprego, ela tem que readequar a sua equipe. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas criticando no plenário que está comprando voto. Que comprando voto tem que tirar os golpistas do governo, tem que tirar, e, lógico, não vai dar cargo para o DEM, não vai dar cargo para o PPS, não vai dar cargo para o PSDB. Os cargos têm que ser readequados com pessoas leais, fiéis, que têm compromisso com o Brasil, muito menos passar para o setor golpista do PMDB. Embora no PMDB tem pessoas que são leais, que tem demonstrado a lealdade, o compromisso com o país, responsabilidade com o país. Tem o outro setor, na linha do presidente desta casa, que deveria estar preso, porque é réu já no Supremo, então deveria estar preso, não deveria estar conduzindo esse processo aqui, até porque na comissão de ética a velocidade de todo o trâmite foi a 140 por hora, no conselho de ética as coisas estão, bem dizer, paradas. Então, para ver a parcialidade dele, como que ele vem interferindo em todo o processo, ingerência direta. Então, deveria estar preso o presidente dessa casa. E aí, essa recomposição, ela tem que ser com pessoas reais e que, de fato, vão garantir o voto. Um ministro que não garante o voto no plenário, que não tem que ser um ministro que é deputado e que ele não tem uma liderança sobre os outros colegas deputados no sentido de ter compromisso com o país, isso não é compra de voto, é buscar aliados que tenham compromisso com a agenda social, política e econômica do nosso país. Deputado Carlos Marum, o senhor é do PMDB, como que o partido chega nessa votação, o partido do vice-presidente da República chega nessa votação de domingo? O setor majoritário do PMDB chega nessa votação tendo feito uma opção por lealdade ao Brasil. O vice-presidente Michel Temer chega a esse momento ímpar da história brasileira, fazendo também a opção de ser leal ao Brasil e ao seu compromisso constitucional e aos seus deveres estabelecidos pela Constituição, que basicamente são, nesse momento, estar preparado para assumir o governo, no caso desta casa, por ampla maioria, decidir que esse governo não tem mais condição de continuar conduzindo os destinos do Brasil. Então, essa é a opção que nós fizemos. O PMDB fez uma aliança, mas não tem obrigação de ser eternamente copartícipe de um governo onde quem participa é acusado de coautoria nos termos do Código Penal. O presidente Michel Temer salvou esse governo há cerca de um ano atrás. O governo naufragava a olhos vistos nessa casa. O presidente Michel Temer foi convidado para assumir a coordenação política. As coisas avançaram, conseguiu aprovar boa parte do ajuste fiscal, mas chegou um momento que o presidente teve que fazer uma opção. Ou desistia do governo, ou desistia do Brasil. E o PMDB fez a opção de desistir do governo e continuar acreditando no nosso querido país. Deputado Carlos Marum, muito obrigada pela entrevista. Deputado Padre João, muito obrigada pela entrevista aqui conosco. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. Positivo.
E você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. A comissão aprova relatório que pede abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esquema de segurança será montado no gramado do Congresso Nacional para a votação do parecer no plenário da Câmara. São 9h30 em Brasília e você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do Salão Verde e mais. CPI dos crimes cibernéticos se reúne hoje para discutir e votar o parecer do relator, que sugere 19 medidas para combater delitos praticados pela internet. São 9h31 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a CPI dos crimes cibernéticos se reúne hoje para discutir e provavelmente votar o parecer do relator, deputado Esperidião Amin. O parecer sugere 19 medidas para combater delitos praticados pela internet, mas ainda pode sofrer alterações. O texto foi debatido em audiência pública. Entre as sugestões do relator estão alterar o marco civil da internet para facilitar a identificação de criminosos virtuais, tornar hediondos os crimes ligados à pedofilia e criminalizar qualquer tipo de invasão de dispositivo informático, computadores, tablets, celulares e similares. Presente na audiência, a representante do coletivo Intervozes, Bia Barbosa, externou preocupação com possíveis mudanças no Marco Civil da Internet. A nossa preocupação principal são com os textos que alteram o Marco Civil da Internet, porque foi um processo que foi construído um amplo acordo entre diferentes segmentos, com grande participação da sociedade e que agora, com um objetivo de se combater crimes, ele pode ter todos os seus princípios desvirtuados. Não é que a gente defende que os crimes continuem acontecendo, mas a gente entende que já há mecanismos suficientes para fazer essas investigações, a gente não precisa violar a privacidade dos internautas como um todo para fazer essas investigações e encontrar os responsáveis, e a gente acha que a liberdade de expressão na internet precisa ser garantida por princípio. O relator explicou que a CPI não deverá indicar, em relação ao Marco Civil da Internet, alterações em muitos pontos, mas apenas nos que considerar indispensáveis. Não em muitos pontos, nos necessários, aliás, nos indispensáveis, até porque é uma lei nova, muito boa, tem que ser testada, mas em alguns aspectos ela já precisa de uma maior clareza. São ajustes e não será porque o Marco Civil da Internet é uma lei boa e relativamente atual que nós vamos deixar de propor modificações. Em reunião da CPI dos fundos de pensão, o deputado Sérgio Souza pediu prazo até hoje para a apresentação do relatório. O objetivo é acrescentar informações recebidas durante o final de semana. O relator pediu adiamento para acrescentar 3 novas informações envolvendo alguns fundos de pensão investigados pela CPI. Entre elas, dados da Operação Lava Jato liberados pelo juiz Sérgio Moro sobre o gestor financeiro Adir Assad. Ele é acusado de causar prejuízos à Petros, Fundação dos Trabalhadores da Petrobras, e ao Postares, dos funcionários dos Correios. Outra alteração foi por causa do indiciamento pela Polícia Federal de 2 pessoas acusadas pelos prejuízos sofridos pelo Postares. O terceiro acréscimo ao relatório é relacionado a 2 autos de infração recebidos pela FUNCEF, Fundação dos Trabalhadores da Caixa Econômica Federal. As mudanças devem ser apresentadas nesta terça-feira e o relatório votado na quinta-feira na CPI dos fundos de pensão. Novas regras para ações judiciais que tratam de direitos do consumidor, trabalhistas e outros processos civis estão valendo desde março. Agora, uma comissão especial da Câmara discute a atualização das regras para os processos criminais. E você também pode fazer sugestões para essa atualização. Saiba como agora na reportagem. O Código de Processo Penal reúne as regras para o andamento na Justiça de ações para punir crimes, roubos, sequestros, assassinatos e também sonegação fiscal e corrupção. O código que vale hoje no Brasil é de 1941, época da ditadura de Getúlio Vargas. De lá para cá, muita coisa mudou na sociedade. Mais crimes foram definidos, como racismo, homofobia e os crimes da internet.
Por isso, uma comissão especial da Câmara vai analisar o projeto de um novo código. O projeto, preparado por especialistas, já foi aprovado no Senado. Mais de 150 propostas relacionadas vão ser analisadas em conjunto com esse projeto principal. O relator defende que o novo código endureça as regras para evitar a impunidade. É evidente que nós vamos continuar garantindo aquilo que a Constituição da República já prevê, o princípio da ampla defesa. Mas não é por isso que nós vamos ter um novo Código de Processo Penal com excesso de recursos. Hoje nós temos recursos que servem apenas para procrastinar, para dificultar a aplicação da justiça. Vamos enxugar o capítulo dos recursos. Além do número de recursos, o relator acredita que a comissão deve discutir mecanismos como as audiências de custódia, a prisão domiciliar e a fiança. Outros pontos que devem ser discutidos são a criação do juiz de garantia, o aperfeiçoamento do inquérito policial e as regras para a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal. O presidente explica que a comissão vai fazer audiências públicas com especialistas e reuniões nos estados. Os deputados também vão receber contribuições da sociedade pelo endereço eletrônico ce.processopenal@câmara.leg.br. Já que a gente tanto reclama que muitas vezes a polícia prende, mas a justiça solta. Já que a gente tanto reclama da morosidade dos processos. Já que a gente tanto reclama do número interminável de recursos que termina o réu não cumprindo a pena. Então, diante disso, é necessário a gente reformatar esse Código de Processo Penal e a gente espera que a contribuição da sociedade. Bom, eu vou repetir o endereço eletrônico da comissão: ce.processopenal@câmara.leg.br. O Conselho de Comunicação Social do Congresso realizou nesta segunda-feira o seminário Incentivos para a Produção Cultural. O Conselho tem entre suas atribuições a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente para a criação cultural, artística e jornalística. É integrado por jornalistas, radialistas, artistas e cineastas. Também fazem parte do Conselho representantes das empresas de rádio, televisão e imprensa escrita. Após o seminário, o vice-presidente do Conselho destacou a importância do debate. Foi um debate de alto nível, a gente está tratando aqui do fomento à produção cultural no Brasil. Então, como é que esse fomento deve ser feito? Como é que deve se pensar a questão da regionalização da produção cultural? Qual que é o papel da indústria? Qual que é o papel do pequeno produtor, das culturas tradicionais? O diretor de fomento do Ministério da Cultura explicou qual é o maior desafio do Conselho de Comunicação Social. Eu acho que o maior desafio hoje do sistema de financiamento à cultura é a aprovação do Procultura pelo Congresso Nacional. O Procultura vai ser um mecanismo capaz de atender o pequeno produtor artístico, com o Fundo Nacional de Cultura forte o suficiente para ser capitalizado pelo país e um incentivo à cultura, um incentivo fiscal, com regras mais claras e democráticas de desconcentração regional e de linguagem. Somente com esses mecanismos renovados, atualizados, a gente vai ter um sistema capaz da nossa cultura hoje. Já o auditor do Tribunal de Contas da União alertou para a preocupação do tribunal com o uso de recursos públicos em projetos com grande potencial de lucro. A ideia do tribunal é que o poder público priorize o investimento dos recursos públicos em projetos que não sejam, digamos, viáveis economicamente ou que a iniciativa privada não tenha grande interesse em patrocinar. Uma decisão recente do TCU que determinou ao Ministério da Cultura que se abstenha, ou seja, que não realize, não autorize captação de recursos com base na Lei de Incentivo à Cultura, especialmente a Lei Rouanet, quando o projeto tiver claro potencial de retorno lucrativo, ou seja, para aqueles projetos em que o setor privado poderia financiá-lo. Quase 7% da população, ou mais de 13 milhões de brasileiros, são diabéticos. Em casa, essas pessoas têm uma dieta especial. O problema é quando os diabéticos precisam viajar e fazer refeições em hotéis ou pousadas. Um projeto em discussão na Comissão de Turismo pode resolver este problema. Os sintomas eram cansaço, sede e magreza excessiva. A psicóloga Tatiana Castro tem diabetes há 25 anos. Descobriu depois de uma consulta médica. Ela mantém uma dieta restritiva em açúcar e toma injeções de insulina de manhã cedo e sempre que se alimenta.
Tatiana diz que hoje convive bem com a doença. O problema está em fazer uma das coisas que ela mais gosta, viajar. Na hora das refeições, começam os problemas. Café. Muita gente faz café com açúcar e aí o diabético tem que ficar pedindo ou até confirmando, que também é chato. Sucos, invariavelmente tem açúcar. É muito difícil você encontrar um suco sem açúcar. Se pensar em bolo, essas coisas, nunca tem. Às vezes a pessoa até fala, vou pro hotel tomar um café da manhã de hotel, que delícia. Eu falei, gente, café da manhã de hotel para mim não diz muita coisa, não. Um projeto em discussão na Comissão de Turismo da Câmara obriga hotéis, pensões, motéis, flats ou similares a informar se disponibilizam alimentação adequada aos portadores de diabetes. Isso será feito principalmente no site de venda e reservas da hospedagem na internet. Você já tem hoje nos supermercados, nas prateleiras, os produtos. Então, por que não levar para os restaurantes dos hotéis, para os hotéis? Na verdade, os hotéis vão querer também prestar um bom serviço aos hóspedes. E até essa parcela da população que muitas vezes não se desloque, por não ter essas facilidades, vai ser um atrativo também para a rede hoteleira. Tá certo que você não necessariamente tem que comer o bolo no café da manhã, mas se tá todo mundo comendo aquele bolinho, aquela coisa, você também fica com vontade, né? Também é bacana você também poder comer. Nove horas e 42 minutos em Brasília. Nós vamos agora ao vivo ao corredor das comissões e eu vou conversar com o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, que fala sobre uma audiência pública da CPI FUNAI-INCRA, hoje a partir das 14 horas. Bom dia, deputado. Quem deverá ser ouvido nessa audiência pública? Bom dia a todos os ouvintes e os telespectadores da TV Câmara. Hoje nós vamos ter mais uma audiência onde vamos ouvir um técnico que é ex-membro da SESEX e que também membro do Tribunal de Contas da União, que trabalhou muito nessa questão da regularização fundiária, acompanhou, aliás, nós estamos aí diante de mais um escândalo, não é? Que foi revelado na semana passada, onde vários clientes da reforma agrária e do INCRA, por exemplo, nessas áreas de assentamento, eram políticos, pessoas inclusive que já morreram, que já faleceram, empresários. Isso também deve ser hoje pautado para que a CPI possa também participar dessa investigação e ajudar a esclarecer esse escândalo, mais um escândalo envolvendo as instituições que cuidam disso. Aliás, um problema que ainda é um desafio para o Brasil, essa questão da regularização fundiária e estabelecer exatamente o que é terra da União, o que é terra dos estados, o que é dos municípios, o que é o estoque de terras privadas, para que a gente possa então fazer a definição de todas as áreas institucionais, aquelas que são protegidas por definição constitucional ou infraconstitucional, legal, e que a gente possa, com isso, pacificar um pouco essa questão que ainda é extremamente conflitiva no Brasil. Deputado Arnaldo Jordi, especificamente o que se espera dessa audiência pública de hoje? Que tipo específico de esclarecimento? Olha, nós vamos ouvir mais um depoimento de um técnico acerca da sua experiência no TCU a respeito dessas observações acerca do problema fundiário e também desses conflitos que muitas vezes envolvem índios, trabalhadores rurais, agricultores, populações quilombolas, por exemplo, e que muitas vezes esses conflitos são gerados por uma política governamental mal aplicada. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, alguns técnicos da CPI estão lá no Pará, na região dos Apitereuas, no município de São Félix do Xingu. Lá o conflito foi gerado por uma desses erros de postura do governo federal. Eu não estou falando deste governo necessariamente, do governo federal que autorizou um assentamento, fez a implantação de um PA, de um projeto de assentamento rural, numa fronteira de área indígena, e depois os índios descobriram que aquilo estava dentro da área indígena, ou seja, o próprio governo muitas vezes estimulando determinadas situações conflitivas, e depois os índios, com razão, reivindicam a preservação da sua área definida por lei, e os trabalhadores não se conformam em terem sido colocados e regularizados num PA que estava dentro de uma área indígena que eles não têm obrigação de saber. Então, quer dizer, muitas vezes esse tipo de situação, e nós vamos ouvir esse técnico ex-técnico da SESEX, ex-técnico do TCU, que também é um estudioso do assunto.
Para a gente concluir, deputado, nessa visita a São Félix do Xingu, no interior do Pará, a ideia é ouvir índios, ouvir também a FUNAI, é ouvir exatamente quem? É ouvir todos esses entes, até porque esses trabalhadores, já há muito tempo, há cerca de 5 anos, inclusive com audiências aqui com o ministro, o ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, vieram aqui, acamparam aqui em Brasília, inclusive na frente do Ministério da Justiça, para tentar pactuar uma negociação, e a ele foi prometido a desapropriação de áreas que foram áreas que estavam na lista suja, vamos dizer assim, da reforma agrária, aquelas áreas griladas por fazendeiros, inclusive um traficante conhecido que foi preso lá em São Félix do Xingu, e que as suas terras, que foram griladas, portanto, com trabalho escravo e outras coisas, foram desapropriadas. Esses trabalhadores iam ser assentados nessa área, e essa promessa não foi cumprida, e o conflito se perpetuou, e hoje os membros, os técnicos da CPI estão lá para ouvir essas partes todas e trazerem um diagnóstico, já que nós, deputados, não podemos nos afastar daqui nesse momento. Deputado Arnaldo Jordi, muito obrigada pela sua participação, uma boa audiência pública. Obrigada. Tá bom, muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Quem passa pelo corredor de acesso ao plenário Ulisses Guimarães aqui na Câmara pode acompanhar até o final do mês a exposição Mulheres Pioneiras, Elas Fizeram História. A mostra foi lançada em março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e segue fazendo sucesso. Algumas se destacam pela coragem, outras pelo talento artístico, literário. Em comum, todas têm um histórico de luta pelo direito de serem cidadãs e de ocuparem espaços pioneiros na sociedade, na política. A exposição Mulheres Pioneiras, Elas Fizeram História, mostra personalidades femininas que abriram caminho para outras brasileiras conquistarem direitos. Mulheres que foram incompreendidas pela sociedade por pensarem e agirem de forma diferente dos padrões sociais estabelecidos na época. Um dos destaques da mostra é a atuação das sufragistas, que batalharam pelo direito de votar e de serem votadas. Para a coordenadora adjunta da bancada feminina na Câmara dos Deputados, uma lição que precisa ser seguida nos dias de hoje. Este ano é um ano de eleições municipais e a gente precisa falar sobre isso. O conjunto de vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais e senadoras é apenas 10% do conjunto do país como um todo nas vagas. E a gente precisa avançar até que a gente consiga chegar na paridade de gênero entre homens e mulheres, ocupando todos os espaços de poder. Agora nós vamos voltar ao Salão Verde para as últimas informações ao vivo com a repórter Carolina Nogueira. Pois é, Cláudia, falar um pouco da pauta do plenário, do que tem a agenda do plenário para hoje, para o dia de hoje. Tem sessão ordinária marcada para as 2h da tarde. O principal item da pauta é mesmo a leitura do relatório do deputado Jovair Arantes, aprovado na comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse relatório vai ser lido, então, em plenário. É uma etapa, né, formal, realmente, desse processo e deve ser publicado amanhã, abrindo, então, esse prazo de 48 horas para que ele seja, de fato, apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Embora esse processo, essa leitura do relatório, tome a maior parte da sessão de hoje, há ainda a possibilidade, os deputados podem tentar votar o projeto de resolução que muda o regimento interno da Câmara para mudar a regra de proporcionalidade, para, enfim, poder, então, acontecer a eleição das presidências e vice-presidências das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Tem outros itens na pauta, possivelmente não ficam para hoje, mas podem ser votados nessa quarta e nessa quinta-feira, nesse período de 48 horas. Então, o projeto que trata do teto do funcionalismo público, o projeto que trata da dívida, da repactuação das dívidas dos estados e municípios, e ainda propostas de emenda à Constituição, como, por exemplo, a chamada PEC da Saúde, que aumenta o repasse obrigatório para despesas de saúde com o governo federal. Nas comissões, além das comissões que a gente já falou, a CPI da FUNAI e do INCRA e também a CPI dos fundos de pensão, que hoje pode votar o seu relatório final, tem ainda a reunião da CPI do CARF, que vai ouvir Fabiana Vieira Lima, que é corregedora-geral do Ministério da Fazenda, Fabrício de Soller, que é procurador-geral do Ministério da Fazenda, e Jorge Antônio Derrer Rachid, que é secretário da Receita Federal. Cláudia.
E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que a comissão aprovou o relatório que pede a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esquema de segurança está sendo montado no gramado do Congresso Nacional para a votação do parecer no plenário da Câmara. CPI dos crimes cibernéticos se reúne hoje para discutir e votar o parecer do relator, que sugere 19 medidas para combater crimes praticados pela internet. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril. Neste momento em Brasília, 9h51. Para você, um bom dia.